Eu estou me lembrando aqui que no período médio eu era professor primário efetivo na rede municipal aqui de São Paulo. E eu estava dando aula, que aliás durante 3 anos eu dei aulas nessa série, para primeiro ano primário, numa escola de periferia. Nós tínhamos 40 alunos por classe. Eram várias as classes de primeiro ano, cada uma com 40 alunos. Nós pegávamos essas crianças em estado bruto. Elas não tinham prontidão nenhuma para a alfabetização, não tinham coordenação motora bem desenvolvida. As que tinham por acaso, mas não tinha havido com elas nenhum trabalho pré-escolar. Nós tínhamos crianças que pegavam no lápis como quem pega numa faca. E tínhamos a incumbência de, em um ano, dar toda a prontidão para essa criançada e entregá-las às professoras de segundo ano, já com a alfabetização grandemente cumprida, principalmente no que dizia respeito ao domínio de leitura de palavras em frases de sílabas simples. E além, é claro, de já começar a escolarização dessas crianças dentro da matemática, dentro das ciências naturais, dentro dos chamados estudos sociais e tal. Num dos últimos anos em que eu era professor, veio a disposição da prefeitura, do departamento municipal, de aumentar o número de 40 para 45 alunos. Ora, quem sabe o que é, quem já passou pelo dia a dia numa sala de aula com crianças, sabe o que é lidar com crianças da periferia de uma cidade como São Paulo, com recursos precários, como que nós tínhamos em termos de recursos didáticos, né? E principalmente numa fase em que as crianças reagem muito individualmente e elas vão pipocando, cada uma no seu ritmo, com dificuldades muito grandes. Nós tínhamos problemas muito sérios para pegar na mão de criança por criança, e a gente saía carteira por carteira, auxiliando a criança a fazer um exercício de coordenação motora, a garantir que a criança avançasse em termos de lateralidade, domínios mínimos de concepção temporal, espacial e tal. Era um trabalho realmente difícil. E, no entanto, as autoridades da prefeitura queriam ampliar de 40 para 45 o número de crianças. Nós achamos que era praticamente impossível nós aguentarmos um trabalho com esse número de crianças. E começamos a reclamar, a reivindicar que pelo menos se mantivesse o número de crianças, porque a nossa ideia era de entrar com pedido para reduzir o número. Não só não quiseram reduzir, como queriam aumentar. Bom, começamos um movimento dentro da escola. É claro que nesses movimentos não é novidade nenhuma, não é a maioria que se põe à frente do movimento, são alguns, e dentro desses alguns, aquele que tem uma facilidade maior de se exprimir, que tem uma coragem maior de afrontar a autoridade constituída, né, é que acaba sendo o porta-voz. Eu participei ativamente disso e tal. Resultado, nós ganhamos uma bela reprimenda, não conseguimos barrar o aumento do número de crianças e as professoras nos anos seguintes passaram a contar com 45 alunos em sala de aula. É possível que a realidade hoje tenha mudado de tal forma que as reivindicações dos trabalhadores do ensino, dos professores, das professoras, possam ser mais ouvidas. Mas, dependendo do contexto político, e nós estamos em um dos mais difíceis da nossa história, toda a luta pessoal que a gente teve acabou praticamente em nada. Nós ficamos sozinhos, desgastados e com 45 alunos em sala de aula para fazer aquilo que era possível. Agora, claro que os resultados estatísticos a prefeitura também tinha. A grande evasão escolar ocorria principalmente depois da primeira série. Nós estávamos com um nível de repetência, como eles chamavam, de mais de 50% de alunos. Mas, no entanto, eles diziam, não, nós temos que dar vaga a mais crianças, a população aumenta e o número de escolas a serem construídas não dá vazão. A gente sabe que as verbas que se dá à educação
são muito escassas e conseguidas com muita luta. E, a partir daí, havia que fazer das tripas coração para levar essas crianças ao final de um primeiro ano. Enquanto isso, nós vimos que as escolas piloto, situadas em bairros de classe média de São Paulo, funcionavam com um número bastante menor de alunos, aplicavam técnicas altamente sofisticadas de ensino, na linha de Piaget, na linha de Maria Montessori, com resultados muito bons. E eram essas as escolas que eram visitadas depois pelas autoridades que vinham de fora. E era a partir dessas escolas é que se avaliava o rendimento escolar da Prefeitura de São Paulo. Claro, era à custa dessas escolas piloto, escolas experimentais, que funcionavam muito a contento, é que se sobrecarregavam as escolas onde a gente atuava. Então, daí me vem uma pergunta que me ficou desde aquele tempo e da qual até hoje eu ainda não me afastei. É muito fácil você alfabetizar crianças, você fazer uma boa educação primária com recursos fartos, com todo o acesso à metodologia, a tecnologias avançadas. É muito fácil dar Piaget e garantir as funções psiconeurológicas na criança numa escola de classe média, numa escola experimental que tenha todos os recursos. O que eu quero ver é, numa sala de aula de periferia, ou de cidade de interior, ou de escola isolada, sem recurso nenhum, como é que um professor primário pode, com os recursos que ele tem, que são os recursos da natureza, são pedrinhas, são grãos de milho, são grãos de feijão, são latinhas, tampinhas de garrafa, como é que se faz daí uma boa educação? Eu acho que o problema não é tanto porque sejam pedrinhas, entende? E tampinha de garrafa. Eu acho que isso pode dar uma excelente educação. Se a escola realmente fosse capaz, como política, de aproveitar os recursos naturais, aqueles fragmentos de mundo com que as crianças brincam, por exemplo. E seria a partir exatamente da brincadeira delas com esses pedaços de coisas, e com essas coisas, que elas poderiam compreender a razão de ser das próprias coisas. Eu acho que o problema não estaria, então, tanto aí, o problema está, na verdade, no descaso pela classe popular, é na falta de mínimas condições materiais. São as escolas caindo, são as escolas destruindo. Eu tenho visto pela televisão os protestos de famílias, por exemplo, mais de famílias, obviamente, do que de professoras e diretoras. O descaso assim tremendo sobre as condições materiais da escola. Quer dizer, uma escola que não tem nada que ver com a tristeza, às vezes, da criança, e pelo contrário, aumenta até essa tristeza. Quer dizer, as escolas abarrotadas de meninos, como tu acabaste de falar, com 45 crianças de níveis distintos, inclusive de graus distintos. Eu acho que aí é que está mais a questão, o despreparo da própria professora, a falta de apoio ao seu trabalho pedagógico. Não? Em lugar de eu estou falando em tese, claro, não, mas em lugar do apoio pedagógico, há muito mais fiscalização, né, para saber se a professora veio ou não veio, se está dentro da hora ou não está. Não há, por exemplo, a preocupação em reunir as professoras de uma mesma área, por exemplo. As professoras que trabalham na primeira série, se é assim que se diz. Por exemplo, era possível que houvesse, considerando uma área em que houvesse 10, 15 escolas, isoladas ou não, 15 em 15 dias, ou de mês em mês, por exemplo, a equipe de supervisão poderia reunir as professoras que trabalham na primeira série. Então, se faria uma manhã de estudo, uma tarde de estudo, de avaliação da prática das professoras. Então, as professoras se conheciam em primeiro lugar. Se conheciam e se falavam entre elas a propósito de seus problemas naquele primeiro ano, naquela primeira série. Quais são os problemas fundamentais
que eu encontro na minha primeira série com os estudantes com quem eu trabalho, com as crianças com quem eu trabalho, eu encontro tais e tais obstáculos. Como é que eu venho respondendo? No debate com todas, muitos desses problemas passariam a ser realmente reconhecidos um pelo outro, uma pela outra, e as soluções planejadas em comum, e a supervisão aí sim teria uma tarefa pedagógica, teórica, em refletindo sobre a prática de todos, se faria a teoria dessa prática. Olha, o supervisor devia passar o ano inteiro fazendo isso, e não anotando falta, nem presença do professor. Quer dizer, discutindo mais adiante, se reuniam os professores de quarto, professores de primeira e de segunda, não sei, por disciplinas, por problemas gerais. Ao mesmo tempo que tentar uma vinculação da escola com as instituições, não apenas com as famílias, mas as instituições da área, entendeu? Discutindo uma problemática político-pedagógica da área. Agora, evidentemente que um trabalho como esse estimula uma criatividade, estimula uma curiosidade e estimula, sobretudo, o direito de as massas populares dizerem por quê, perguntando, interrogando. E o autoritarismo tem um medo horrível da pergunta por quê.